Olá pessoal, continuando aqui com as nossas aulas, por vídeo. Hoje é a nossa segunda aula de Sociologia, que na verdade é uma continuação, da apostila da primeira aula, ainda continuando no tema aqui, o que é Sociologia, qual o seu objeto de estudo e qual sua importância no ensino médio. Nós vimos na primeira aula que existem duas disciplinas que se assemelham muito com a Sociologia: Geografia e História. E essas três disciplinas juntas, Sociologia, Geografia e História, fazem parte de um grupo de ciências que nós chamamos de ciências humanas ou, como alguns preferem chamar, de ciências sociais. E a apostila de hoje vai fazer uma diferença entre as ciências sociais e as ciências da natureza. Então, você pode acompanhar a leitura aí comigo, que diz assim: Ciências sociais e ciências da natureza, o título. Assim como a eletricidade é um fenômeno estudado pela ciência chamada física, os organismos são estudados pela biologia e os elementos oxigênio e carbono são estudados pela química, a sociologia estuda os fenômenos sociais. Então, cada disciplina tem o seu objeto de estudo. Então, nós demos o exemplo aqui da eletricidade, que é estudado pela física, os organismos, os seres vivos, que são estudados pela biologia, os elementos oxigênio, carbono e tantos outros, que são estudados pela química, e a sociologia também tem o seu objeto de estudo, que são os fenômenos sociais. E o que são os fenômenos sociais? O texto explica para a gente. Sociologia estuda os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Então, os fenômenos sociais são o objeto de estudo da sociologia. E o texto vai explicando para a gente que os fenômenos sociais são as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios. Na nossa vida em sociedade, nós nos relacionamos com outras pessoas. E essas relações se dão nos campos mais diversos. Tem relações que se dão dentro da família, relações na escola, no ambiente de trabalho, entre amigos, relações de lazer. Diferentes tipos de relações nós estabelecemos com diferentes tipos de pessoas. E essas relações, elas vão gerando normas de comportamento. Por exemplo, a relação que você tem na escola te faz ter um tipo de comportamento na escola, que é diferente dos comportamentos que você estabelece dentro da tua família. E quem trabalha também tem um outro tipo de comportamento no seu ambiente de trabalho. E isso, essas normas de comportamento vão gerar em nós atitudes diferentes e formação de grupos e a elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Isso são os fenômenos sociais, o objeto de estudo da sociologia. E o texto fala pra gente aí sobre um sociólogo muito famoso chamado Émile Durkheim, que ele é considerado um dos pais da sociologia, um dos primeiros sociólogos. E ele afirmou que os fenômenos sociais não podem ser estudados por qualquer ciência, mas era necessário criar uma ciência própria para compreendê-los. Então, não é qualquer tipo de ciência que teria as ferramentas necessárias para se compreender os fenômenos sociais. A física não daria conta disso, a biologia, a química, nem a geografia ou a história, apesar de serem ciências parecidas com a sociologia. Era necessário criar uma ciência própria para se compreender os fenômenos sociais. E daí então surge a sociologia como essa ciência que vai trazer a explicação necessária para os fenômenos sociais. Então, sociologia, história e geografia são ciências que estudam a humanidade. Mas se nós já tínhamos outras ciências, seria necessário criar mais uma? Seria necessário criar a sociologia para poder compreender o homem? Olha o que diz aí. Precisamos da sociologia para compreender os seres humanos, porque nossa vida cotidiana é social, ou seja, não estamos sozinhos no mundo.
estabelecemos relações com outros indivíduos e criamos regras de convivência. Para se fazer um estudo mais completo sobre a humanidade, a sociologia é uma ciência indispensável. Por quê? Porque a nossa vida cotidiana, ela é social. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós vivemos em sociedade. Então, para compreender o ser humano, é importante, é necessário compreender a sociedade onde esse ser humano está inserido. Então, a sociologia tem um papel fundamental, porque já que o homem vive em sociedade, compreender a sociedade é importante para poder compreender a humanidade. Prosseguindo na apostila, concluímos então que o indivíduo é um produto social, isto é, o que as pessoas fazem é influenciado muitas vezes pela convivência com outros indivíduos e com grupos de indivíduos. Então, estudar a sociedade é extremamente importante para poder compreender o homem. Por quê? Porque a sociedade ela vai influenciar na maneira como nós vivemos. O homem, o indivíduo, ele é um produto social, ele é um produto da sociedade na qual ele está inserido. Ele é um resultado dessa sociedade, porque o meio no qual o homem está inserido, o meio social no qual ele vive, vai influenciar diretamente sobre a vida dele. E isso fica muito fácil da gente comprovar. A sociedade exerce muita influência sobre a nossa vida. A roupa que vestimos, os produtos tecnológicos que queremos comprar, aquilo que a gente assiste na mídia, nas redes sociais, tudo isso influencia diretamente na nossa maneira de viver. Então, compreendendo a sociedade, nós vamos compreender a nós mesmos, porque a sociedade exerce influência sobre nós. Nesse sentido, a preocupação central da sociologia é com o ser humano e suas relações sociais, pois entende-se que o indivíduo não está isolado. Ao contrário, relaciona-se um com o outro e forma grupos sociais com regras de comportamento e atitudes diversas na família, na escola, no trabalho, no lazer e em outros espaços de convivência cotidiana. Então, a sociologia é uma ciência humana, então estuda o homem, estuda a humanidade, mas estuda o homem como? Analisando as suas relações sociais, entendendo que essas relações sociais vão interferir, vão influenciar diretamente a vida dos indivíduos e dos grupos. E aí no finalzinho, temos aí também mais alguns exercícios, são 6 questões, um pouco mais do que a apostila passada. Primeira questão, o que a sociologia estuda? Como já vimos, a sociologia estuda os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Questão 2. O que o sociólogo Emile Durkheim afirmou sobre o estudo dos fenômenos sociais? Esse sociólogo, que é considerado um dos pais da sociologia, ele afirma que os fenômenos sociais não podem ser estudados por qualquer ciência, mas era necessário criar uma ciência própria para compreendê-los. Daí a necessidade da sociologia, como a ciência que vai estudar especificamente os fenômenos sociais. Questão 3. Por que precisamos da sociologia para compreender os seres humanos? Como nós falamos, a nossa vida cotidiana é uma vida social, é uma vida que acontece dentro da sociedade. Então, precisamos entender e estudar a sociedade para poder entender a nós mesmos. Questão 4. Por que a sociologia considera o ser humano um produto social? Porque a sociedade da qual nós fazemos parte influencia diretamente na nossa maneira de viver. E aí a questão 5 e 6, são questões já aí mais pessoais, para analisar um pouco a percepção que vocês tiveram. Questão 5. Que atitudes tomamos influenciadas pela sociedade? Pare e pense agora a respeito da sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Que tipo de atitude você toma que você percebe que, na verdade, são atitudes que são influenciadas pelo meio no qual você vive?
E a questão 6, dê exemplos de regras de convivência dos grupos que você faz parte. Então, nos grupos, né, que você está inserido, família, trabalho, escola, grupo de lazer e tantos outros, existem ali algumas regras de convivência que você naturalmente já sabe quais são. Como você deve se comportar em casa, no trabalho, na escola, com os amigos. Então dê alguns exemplos, né, desses comportamentos aí que você vai perceber, né, como que as relações sociais acabam interferindo diretamente na nossa vida. Né? Então leia a apostila, né, depois assista aqui o vídeo, responda os exercícios, já sabe que no final, né, colocá-la na plataforma para que a gente possa estar corrigindo, né, e com certeza aí vocês serão bem-sucedidos, né, que Deus possa estar abençoando a cada um.